Paz e bem, sou Paulo da Costa Paiva, leigo professo na Ordem Franciscana Secular e também idealizador da mídia digital Partilha Franciscana. Lá você encontra tudo relacionado à espiritualidade do franciscano terceiro e penitente de São Francisco de Assis. Lá você encontra textos, vídeos, você encontra histórias de santos, muita informação relacionada ao franciscanismo. Aproveitando, faço um convite a você a conhecer nossas fraternidades espalhadas por todo esse mundo, há mais de 800 anos, levando Cristo, levando o Evangelho, a Boa Nova, na maneira de São Francisco de Assis, de uma forma simples, humilde, mas com bastante alegria. Você que é do clero secular, você que é leigo, venha conhecer as nossas fraternidades e fazer parte da nossa família. Agora vamos falar sobre dar continuidade à história da Ordem Franciscana Secular, que temos como base esse livro, Manual para Assistência à Ordem Franciscana Secular e à Juventude Franciscana, um livro produzido pela Ordem Franciscana Secular do Brasil. Já estamos chegando nas fases de conclusão. Já passamos pelos séculos do 13º, já estamos no 20º século, que é o século passado, onde estamos chegando próximo à conclusão da regra, da regra atual. Então já teve um preparatório inicial para a criação da nossa atual regra, que foi dividido em primeira, segunda e terceira fase. E hoje vamos falar da primeira fase do processo da criação da nossa regra atual. Então vamos lá. Abre-se oficialmente com a carta de 9 de março de 1966, assinada pelos 4 comissários gerais da Ordem Terceira, com a qual se dava início a uma ampla consulta e se apresentava as primeiras indicações de renovação e perspectiva para o futuro. O trabalho a se desenvolver teria como objetivo a regra, a constituição e o cerimonial. A renovação começaria a partir da regra de Leão XIII. A nova regra haveria de ter um caráter mais positivo, mais evangélico e mais franciscano. A renovação precisaria acolher os princípios fundamentais do Concílio Ecumênico Vaticano II, sobretudo no tocante à missão dos leigos na Igreja. Leon Bedruni escreve em seu artigo: chegou a Roma impressionantemente documentação, sinal evidente do desejo de renovação sentido por todo o mundo franciscano. No primeiro exame das respostas foram realizadas pelos grupos de trabalho composto pelos 4 comissários gerais e perito na primeira linha dos diversos ramos da primeira ordem. Foi então constituído uma comissão especial, da qual, no segundo momento, fizeram parte também leigos. Dos trabalhos de tal comissão, nasceu um primeiro esquema, redigido em latim, o qual, em 20 de julho de 1968, foi enviado aos conselheiros nacionais para consulta. Segundo o esquema, a comissão tinha ficado muito presa a textos da regra de 1883. Mariano Bigg comenta: o vinho novo do ensino conciliar foi colocado no odre ainda fortemente impregnado da espiritualidade do tipo religioso e de devocionalismo. A partir de observações críticas e de contrapostas que chegaram a Roma, transparece com força o desejo de maior participação da base, com o pedido que a nova regra fosse fruto de uma ampla consulta com a participação de diversas áreas culturais, e não somente da Comissão Romana,
inicialmente constituída. Tanto o fervor na busca e tanto o desejo de renovação foram confirmados pelo fato de que, durante esse período, nas diferentes áreas culturais surgiram documentos inspiracionais, que, embora diversos em forma e conteúdo, apresentavam notáveis semelhanças. Aqui interessante nesse texto, a gente observa toda a movimentação da igreja, da família franciscana, da primeira ordem, como também você vê já a participação do leigo no desenrolar dessa nova regra. E apesar de toda essa participação, ainda estava impregnado nas regras a questão de uma expectativa religiosa, não uma religiosa mística própria nossa, do franciscano laical, mas estava impregnada ainda de uma religiosidade como sombra, como cópia da primeira ordem, né? Sermos uma versão caricata dos religiosos. A gente tinha que florescer a própria vocação leiga, que ainda estava enclausurado numa vestimenta religiosa. Então a questão de se desapegar de um hábito, que Leão XIII já existia isso no século XIX, também era para sair dessa expectativa enclausurada de uma representação caricata da primeira ordem. Sermos franciscanos leigos, sermos franciscanos seculares, né? Porque o franciscanismo terceiro não é somente o leigo, tem o diocesano, tem um padre diocesano, um padre secular. Então nós tínhamos que vivenciar essa espiritualidade do franciscano secular, que é uma espiritualidade que tem sua própria característica. Ele não é uma cópia da primeira ordem ou da Tó. Eles são consagrados, são religiosos. A espiritualidade franciscana terceira tem sua própria característica do franciscano secular. E se observava que essa nova regra que estava surgindo ainda estava pegando características das antigas regras, de ser sombra da primeira regra, de ser sombra do simbolismo do frade, né? Relacionar o nome franciscano aos frades. O franciscano vai além dos frades. O franciscano tem um laicato. O franciscano tem a vida consagrada feminina. O franciscanismo tem os institutos, né? E por aí vai. O franciscanismo vai muito além do frade. Então isso tinha que ser trabalhado, lapidado. E você vê aqui uma dificuldade nisso. Tinha religiosos trabalhando, tinha leigos trabalhando, mas aquela forma viciante de viver era difícil de se libertar, né? Mas foi um trabalho de grande esforço, onde as lideranças viram a necessidade de buscar as bases. E onde é que seriam essas bases, se não as fraternidades, espalhadas por todo o mundo? Conversar com as fraternidades, conversar com os seus ministros, com todos os leigos, com os padres seculares, para saber como eles poderiam contribuir para essa nova forma da regra franciscana terceira secular. Então, nesse primeiro momento, eles iniciaram, mas estava seguindo um formato de todas aquelas anteriores,
Mas ao identificar no seu início essa forma viciante de ser uma sombra da vida religiosa, eles tentaram barrar isso logo no início. Porque aqui estamos falando da primeira fase. Então eles foram atrás das bases, foram atrás dos franciscanos secular, ali daquela fraternidade, naquela cidadezinha, naquela outra realidade, naquele outro contexto, naquela outra região. E foram sentando, foram conversando. Essa regra passou um bom tempo para ser trabalhada. Foi no seu próprio tempo. Por isso que a regra até hoje está aí, firme e forte. Tudo bem que teve regras aí que durou séculos. Mas a regra de hoje talvez não seja perfeita. Mas estamos se esforçando para viver o franciscanismo, para viver a realidade terceira penitente da nossa própria forma. Não como sombra dos outros, mas com nossas próprias características, com a nossa própria forma de viver o franciscanismo. Então, aqui nesse primeiro momento, a gente conclui a primeira fase, que foi do período de 66 a 69. A 66 a 69. Esses 3 anos eles sentaram para fazer esse primeiro momento. Então a gente vai ver o desenrolar do desenvolvimento até a conclusão da regra. Amém? Paz e bem.